Seja bem-vindo a mais um Dunamis Hangout especialíssimo. É isso, gente. E aí, parceira, você está bem? Tá bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Tô aqui, ó, lendo as mensagens, lendo as perguntas da porque galera. estamos num mais um Hangout especial de agora 40k, Rafa. 40k, isso aí, 40 galera. mil seguidores, muito obrigado você que se inscreveu. E você que não é inscrito ainda, corre pra se inscrever. Se inscreve. Manda também esse canal pra Exatamente. todo mundo aí. Compartilha mais mesmo. Exato. E manda o povo se inscrever e ativar o sininho aí em algum Exato. lugar, porque sempre tem conteúdo novo. Toda semana tem muito conteúdo saindo Exato, aqui, né? toda semana tá rolando o Dunamis Hangout aqui. E a cada 10 mil seguidores, 10k, a gente faz esse programa. E, mano, olha que louco, um ano praticamente de Hangout, 40k. Muito massa. Mano, é muita Muito coisa, legal. é muito louco. Muito legal. Então, muito E obrigado a vocês. É verdade, gente. Muito obrigada por continuarem acompanhando, por ajudarem a gente nessa transição de canal, né? Porque não é a coisa mais fácil também começar fazer um canal, isso. Começar um canal do zero. Mas muito obrigado. Um brinde a você, ó. Um brinde aqui, ó. Um brinde Um a você. Vou fazer cafezinho, um um tintim cafezinho. aqui, ó. Isso, muito bem. E faz exatamente isso que a Rafa falou. Aproveita que ainda não começou as perguntas e manda esse link pra galera assistir. A gente vai responder as perguntas que vocês mandaram isso. no nosso Instagram do Hangout, no Instagram da Rafa e no meu Instagram também. E se você não segue a gente, segue lá também, né? Segue Rafa? lá, segue no Insta também. O meu é Rafa Gonçalves e do namorado é… Gabriel Namorato underline. Porque tem uma pessoa que tem um Gabriel Namorato no mundo que o cara não quer me dar essa conta. Não tem como vai ser lá no só perfil do cara. namorado? Não, porque o meu primo tem um perfil só namorado. Não, aí eu troco o seu primo, pô. É, mas aí eu não quero entrar em Primógeno. treta de família, né? Mas é isso, gente. Vamos lá. começar então com as perguntas. Você tem umas perguntas boas, eu tenho aqui também, então a gente Boa. vai jogando cada um aí. Pode começar então, É, você. quer que eu comece? Bora lá. Uhum. Boa, eu vou começar com uma aqui polêmica já pra deixar a galera assim, entendeu? Que Assim aqui, como, eu não vou falar o nome, não, vou falar. O Abraão Rocha perguntou aqui, ó. Vai ter Descend ano que vem? Descende. Descend. Eu vou Mano, a gente começa com essa, porque Descend. acho que é a pergunta. Sabe aquela pergunta velada? Aquele famoso elefante branco na sala? Fala a verdade, você vai nos verdade. eventos, acho que todo Sem mundo quer perguntar, perguntar "E o pra você. Descend?" E o Eu fico- Descend, hein? Galera, vai ter Descend, inclusive esse ano, não vai, Rafa? Você Ai, não tá eu tô indo indo pra lá? semana que vem para um Descend. Em Exatamente. Boston. Você que tá aí de Boston, sei que tem muito brasileiro em Boston. Então você que tá em Boston, não perde. Eu acho que ainda tem uns ingressos aí. Eu sei que tinha dado sold out, né? Mas acho que tem uns ingressos Ah, aí. sempre cabe mais um, né? Verdade. Mas, gente, Descend tá acontecendo. Só que a ideia não é ficar acontecendo sempre no mesmo país. O Descend Brasil aconteceu, foi maravilhoso. Quem foi, foi. E, Quem não cara, foi, estão não acontecendo vários Descend. Já teve Descend. Aconteceu Noruega, que na a gente Noruega, foi. que a gente foi. Vai ter outros Descends de outros países aí que vocês vão ficar sabendo. Mas agora, os anunciados. Já aconteceu onde que foi? Eu É, esqueci nos o Estados nome. Unidos agora eles estão fazendo o Descend em um outro formato, meio só pra que explicar. um experience, São né? mais, é um experience, não são só estádios, tem alguns estádios, mas também tem os nas arenas, em arenas. exato. Então são um pouco menores, então eles estão fazendo em várias cidades, né? Exato. Então nos Estados Unidos eu acho que tem um formato, eu acho que quando eles fazem também em outros países, às aí vezes vai- muda de vão pros formato. estádios. Faz os Então estádios. vai rolar esse em Boston, sei que também tem um em Nashville, acho que no começo do ano que vem. É isso. Então, cara, fevereiro do ano que vem, vem. obrigado Luizinho, produtor. Então, cara, Descendo Brasil ano que vem? Não vai ter Descendo Mas Brasil também, ano que se vem. Deus mandar ter algum dia, que Deus Mas que cara, sabe. fique em paz. Eu acho que a fala principal aqui é a em seguinte: paz. não fique esperando ter um Descend pra você ser send, pra você ser enviado. É sério, cara, porque, tipo, a Ai, gente tem que gente, quebrar eu amo. essa cultura de evento. É, óbvio. Cara, eu amo evento, amo conferência, amo Tá chegando Dunamis Conference, conferência. tá Isso. chegando, você tem que estar lá. Mas você tem que esperar um evento pra você fazer alguma coisa. É. Entendeu? Então, aconteceu um Descendo no Brasil, aconteceu, tá lá no YouTube, você pode assistir. Mas não espere acontecer outro Descendo pra você ser enviado Verdade. pras nações, pras escolas, pras universidades, pra adoção. Então, eu sinto que, assim, claro, o pessoal gosta de evento, gosta, mas essa pergunta é importante. Eu quis responder justamente pra isso. Não fique esperando acontecer um Descendo. Mas, cara, Jesus já te enviou.
O primeiro É verdade. descendo da história aconteceu lá em Jerusalém, né? Foi o primeiro verdade. descendo da história. Então, fique em paz. Guarda teu Vai dar coração. Não certo, sei qual vai dar câmera eu tudo tô certo. falando agora. Vou falar essa aqui. Fique em paz. Vai, Rafa, manda a próxima aí, que hoje tá cheio de pergunta boa, A mano. próxima tá aqui. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no Hangout, sobre essa pergunta aqui é algo que a gente sempre fala, conversa aqui com todos os convidados quase, que nasceram na igreja. Então a menina perguntou assim: Laura, nasci na igreja, mas só sinto que sirvo o Deus dos meus pais. Não consigo e não sei me livrar disso. É muito frustrante. Muito bom, Rafa. Bizarro, né, ouvir isso. Acho que eu também, quando meus pais se converteram, eu era pequena. Então eu acabei indo na igreja obrigada, né, por eles. Obviamente comecei a criar um amor por Deus, pela palavra, mas eu ainda não tinha tido aquele encontro. Exato. E eu lembro que rolou um acampa dentro na igreja. Acampa dentro. Acampa dentro. Cara, saudade desses acampa dentro. Mano, Tem que acampa voltar. dentro, tem gente que nem sabe o que é isso, mas Exato, acho acampa que não sei nem dentro se é da mais. hora. E aí eu tava de pijaminha lá com todo mundo e rolou um mover do Espírito Santo muito forte. Mano, muito E aí naquele dia eu fui batizada e também entendi que eu tava aceitando Jesus de fato como meu Senhor, meu Salvador, entendendo quem era o meu Deus e não mais o Deus dos meus pais. Eu tive um encontro muito forte. Eu acho que às vezes falta um pouco disso. E a gente fica nesse lugar de eu tenho que fazer pra agradar os meus pais, ou eu tenho que fazer porque eu aprendi que isso é certo, mas por que é certo? Você já leu a Bíblia e entendeu por si própria, por você mesmo, o porquê você faz o que você faz? Eu acho que muitas vezes a gente faz coisas por fazer. Ou porque nossos pais falaram, ou porque nossos amigos fazem, ou porque a cultura nos obriga a fazer. E a gente não para e não faz a pergunta mais importante. Por que eu faço o que eu faço? Eu acho que precisa existir um entendimento disso, né? Pode falar. Não, concordo 100%. A gente tem falado muito ultimamente isso nos últimos episódios. Provavelmente ela trouxe essa pergunta por conta disso. Que é até uma referência ali de Jó, né? Que era o Deus dos meus pais. Mas agora eu te conhecia por ouvir falar, agora eu te conheço por andar perto. E, assim, tem até entender a pergunta dela. Ela tá querendo dizer que é o Deus dos meus pais, porque talvez ela é de uma denominação, uma igreja que tem alguma visão teológica, doutrinária, pessoalmente diferente da dela. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente tá falando de Deus dos meus pais e o seu Deus, eu também vejo que é isso que a Rafa tá falando. Essa fé genuína sua com Deus, você entendeu que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você entendeu que Deus criou o mundo, criou você para um propósito, ou você de fato tá indo só porque os teus pais vão na igreja. Agora, a gente tá incentivando a galera que questione tudo e não obedeça seu pai. Não, pelo contrário, você ainda tá... Seus pais pagam a sua conta, seus pais pagam tudo pra você, você mora debaixo do teto dos seus pais, você tem que honrar e obedecer seus pais, cara. Agora, aqui agora a gente tá trazendo uma direção pra, cara, você tem que ter o teu encontro. E obviamente você vai ter a sua história com Deus. Não adianta você chegar aqui hoje e falar… alguém pergunta, qual que é a sua história com Deus? Você começa a contar a história dos seus pais com Deus. Aí eles vão pro céu e você fica. Não, brother, você tem que ter a tua história com Deus. Cria a tua história, cria Exato. os seus momentos, dá os seus passos de fé. Porque a gente vive a história, muitas vezes, dos nossos pais, porque a gente tá debaixo do teto dos nossos pais. Isso é muito bom, viver em família, total. ver os nossos pais sendo abençoados, transformados. Eu acho que quantas vezes eu vi ali meu pai sendo transformado pela Bíblia, até hoje, meus pais, assim. Isso é bizarro, isso é maravilhoso, é incrível. Mas aí você vai ter que ter é a tua vez, entendeu? Tá, então, como que eu vou ser transformado não nessa área da minha vida, não porque meu pai fala que é errado, mas porque Deus fala. Então, eu vou atrás da palavra de Deus, vou desbravar aqui a palavra de Deus. Eu vou estudar, eu vou buscar a minha história. Eu vou buscar o meu encontro, o meu romper. Então, acho que é trazer um pouco a responsabilidade pra gente também. Isso disso. acontece demais. Eu falo muito isso. Liderando adolescente, eu percebi isso nos últimos 4, 5 anos liderando adolescente. Que é assim, cara… A grande maioria das pessoas que vivem nisso, talvez você tá escutando aí, manda até no chat se você se reconhece, você se identifica com isso, porque às vezes você cresceu assim, você nasceu na igreja, você era um nenezinho, você foi apresentado, tava lá no Kids, tava tendo um pouquinho de entendimento, aí você vira adolescente, que é quando você começa a criar um senso crítico, é quando você começa a entender, cara, esse aqui é o meu Deus ou o Deus dos meus pais? E aí é a hora exata para você conhecer quem Deus é e quem você é em Deus. Então, a pessoa falou, às vezes eu fico em crise. A minha resposta pra você é tipo, cara, então vai conhecer quem Deus é. Tá frustrado. Agora, né? a época da nossa juventude, adolescência, jovem, é a época pra gente descobrir quem Deus é, quem Deus é pra nós
e quem nós somos nele. A gente vê, às vezes, pessoas até mudando de igreja dos pais. E não por rebeldia. Obviamente, com bênção dos Ih, pais. rolou até treta aqui no Hangout porque eu falei disso, mas tudo bem. Rolou? Teve lá um Hangout que a gente tava falando com o Guerreiro e ele falou que ele não era... Ele não estava hoje na igreja que ele se converteu. E eu falei, cara, isso é super normal. Uhum. Não é porque você sai verdade, com rebeldia, a pessoa achou que eu tava falando desigrejado, pelo amor de Deus. Não, completamente gente, contra, não. completamente a favor de igreja local. Muitas vezes você se encontra Não, em outra igreja, outra comunidade. Tem igrejas que têm talvez um papel mais evangelístico, inicial. Tem igrejas que são mais profundas. Cara, tem pessoas que vai se mudar. Ah, nossa, eu peguei um trabalho num outro estado. Ah, não, então eu vou continuar vindo pra ir na outra igreja? Óbvio que não. O pessoal gosta de treta, velho. Não, a gente tá falando isso de uma maneira saudável, entendam. Com honra aos pais, com honra à liderança. Às vezes você não pode ficar pulando de igreja em igreja só porque é o que você quer. Mas você cresceu, às vezes, na igreja dos seus pais. E entendeu? Deus tá te chamando pra uma nova fase, ou uma nova igreja. Aí, gente, isso aí é sua história com Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Tenha os seus encontros com Deus. Eu acho que isso vai transformar mais. Eu acho que todo mundo aqui falou. Sempre na história de todo mundo que veio aqui falava. Cresci na igreja, mas tem um dia com 15 anos, com 12 anos, que eu tive o meu encontro. Então, talvez até hoje, você aí, Laura, que me mandou, tá esperando o seu encontro. Ou não teve esse encontro. E por isso é frustrante pra você. Então, vá atrás. E tem que ter essa ideia intencional. Porque senão, cara, você não encontra Jesus também, tipo, moscando. Tá ligado? Você pode até estar sentado à beira do caminho e Jesus passar. Mas aquele cego, ele teve que gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, assim, você tem que ter algo do teu lado. Entendeu? Jesus, ele vem até nós. Mas agora existe nosso momento agora de responder. Muito bom. Muito bom. É isso. Muito bom, muito bom. Next question. Cara, o Victor mandou uma legal aqui. Gente, por que eu não consigo engajamento nas redes sociais falando do evangelho? Isso me desanima. E eu queria trazer essa pergunta porque eu acho que é muito importante falar disso, porque, cara, primeiro... Ontem a gente tava falando disso. Exato. E, mano, primeiro, você não tem que falar do evangelho nas suas redes sociais pra ter engajamento. Primeiro, tipo assim, mano, você não tem que fazer. Sabe por quê? Porque quando eu prego pra uma pessoa na rua, qual que é o meu engajamento? Pra uma pessoa. Entendeu? Então, cara, já quebra essa mentalidade. Eu preciso ter engajamento nas minhas redes sociais quando eu falo de Jesus. Esquece disso. Deixar você os tá com o coração no lugar errado. Exatamente. Vamos lembrar o que Jesus fez. Deixou você tá com o coração no lugar errado. Agora, e agora, não só coloca o coração no lugar certo, agora coloca os olhos pro lugar certo, que eu digo assim. Mano, sei lá, você tem, vamos lá, uma conta normal de 500 seguidores. É uma conta, acho que normal, né? Qualquer pessoa hoje em dia consegue ter 500 seguidores. Aí, beleza. Se você faz um vídeo, um Reels lá, falando, hoje Jesus falou tal coisa pra mim no devocional, e foi muito bom, e eu creio que Jesus, ele nos liberta pra gente ser mais parecido com ele, e eu declaro que você seja mais parecido com Jesus. E o teu vídeo bateu 100 visualizações, beleza, não é um vídeo que hitou ali, que a Rafa faz 1 milhão de visualização. Mas, cara, você sabe que são 100 pessoas? São 100 pessoas ouvindo a tua mensagem? Então, cara, não foque em número. Foque na qualidade da tua mensagem. E mesmo que seja uma mensagem muito boa, e esteja chegando para 50 pessoas, 30 pessoas. Cara, Jesus cruzou um mar numa tempestade. A história fala, né? Que ele fala, vamos cruzar aqui o Mar da Galileia. E aí, inclusive, é a história que quando ele tá deitado, dormindo, rola uma tempestade. Os discípulos, Jesus, meu Deus, acorda aí. Aí ele, oh meu Deus, ou meu pai, no caso, né? Ele afasta a tempestade, tira a remela do olho e fala, vocês precisam ter mais fé. E volta pra dormir. E os discípulos ficam, meu Deus, quem é esse? Quem é esse? Aí eles atravessam a tempestade, chega lá em Gadara. E aí encontra o gadareno, expulsa o demônio do gadareno. E aí eles falam, beleza, qual que vai ser a missão aquele? Não, acabou, vamos voltar. Qual que foi o engajamento dele? Ele passou por uma tempestade por conta de uma pessoa. Stop for the one. Exato. E você nunca sabe o que essa pessoa vai impactar. Exatamente. Quantas pessoas e a multidão que essa pessoa vai impactar também. E acho que é o dominózinho aí. Eu acho assim, uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente não tá usando o evangelho para algo a nosso favor. Mas a gente tá
usando o evangelho para alcançar vidas e transformar vidas. Exatamente. Não importa quantas pessoas são. E lembrar que se você tá fazendo isso de coração, porque Deus te mandou, porque Deus te pediu, continua sendo obediente. Continua fazendo aquilo que ele te pediu. Às vezes você tá fazendo isso aí na força do seu braço, porque você quer, porque você inventou a sua cabeça. Eu quero engajamento, então aqui eu vou pregar o evangelho, vou fazer. E Deus nem te pediu pra fazer isso, entendeu? E às vezes você não tá nem fazendo na rua. Você tá fazendo no Instagram pra ter engajamento, mas não tá fazendo na rua. Então sonda aí seu coração um pouquinho, vê o porquê que você tá fazendo. Por que que eu tô legal fazendo isso, isso, né? Será que eu tô fazendo isso de fato? Porque eu quero chamar a atenção das pessoas. A gente tava até falando ontem de algumas pessoas que a gente vê nas redes sociais, que elas começam como crente, daí vai passando uns meses, conseguiu um engajamento bizarro, cresceu lá 1 milhão, pronto. Agora eu tô doidão, vou nas festas, bebo, não sei o quê. Começa a falar um monte de palavrão nas redes sociais, você fala assim, o que rolou? Usou do evangelho pra ficar A famoso. gente não quer ser essa pessoa que vai usar do evangelho longe. Usou do evangelho, mas não foi transformado por ele. Tipo assim, exato. E eu acho que esse é o medo, de você tá aí querendo fazer pro engajamento, mas e a tua vida? Como é que tá, Porque entendeu? a No tua backstage? vida ser mudada é a coisa que mais dá engajamento. Que é a história do homem gadareno. Exato. Que aí, aí é isso, aquele um cara que foi transformado, ele volta, ele vira um dos primeiros missionários. É isso. Jesus volta ali do outro lado do Jordão, do Mar da Galileia. E aí, cara, aquele homem que foi liberto, ele começa a ser um pregador. Contar pra E ele todo começa. mundo, Imagina o testemunho das pessoas. Pera, você não era aquele endemoniado que quebrava corrente? O que aconteceu com você? Cara, eu fui impactado por um engajamento baixo. E olha a minha mudança. E aí, pum, o engajamento aumenta. bizarro. É E isso uma que coisa eu tinha legal que você pensado. falou cara, e aí é um puxão de orelha aqui. Gente, isso aqui, ó, câmera. E eu não tô falando que a gente é incrível, meu Deus, eu e a Rafaela. Mas o que a gente tá falando aqui é 10% da nossa vida com Deus de verdade. É, óbvio. Do que a gente faz de segunda a segunda. Então, eu entendo que a nova geração é muito conectada e que a gente tem que sim usar as redes sociais, o celular para falar de Jesus, mas, como eu já falei muitas vezes, Jesus é maior do que um story de 15 segundos. Ah, com certeza. Então, tipo assim, você tá pregando evangelho na rede social porque você já está pregando fora dela. O que você não pode é só pregar o evangelho na rede social e não pregar fora dela, entendeu? Sim. Porque, cara, posso dar real? Olhar pra uma pessoa na rua, falar, cara, posso entregar uma palavra de conhecimento e orar pra aquela pessoa, é muito mais desafiador, dá muito mais medo, dá muito mais... Sim. Assim, cara, o que vai acontecer? Você tem que dar muito mais paz de fé do que, de fato, todo dia de manhã abrir e fazer uma live, fazer um post, fazer um Reels. Entendeu? Então, tipo, talvez tem gente que fala, não, mas o meu chamado é pregar na internet. Ótimo. Eu quero crer que sim. Só que é muito mais fácil. Porque você tá no teu quarto, no teu conforto. Então, pregue na internet a tempo fora de tempo. Mas que isso seja só um reflexo daquilo que você tá fazendo off da câmera. Sim. A mesma Muito coisa bom. com devocional, com tudo. Tipo assim, você postou lá que você fez devocional? Maravilhoso, não tem problema. Pode postar, porque isso incentiva outras pessoas a fazerem. Mas que você esteja lendo mais vezes a Bíblia do que você posta. Você postou que você tava lá... tive um momento aqui adorando o Senhor, né? Que os caras põem assim, o celular meio de longe, senta e... igual você grava, assim. Eu gravo. Mas não tenho dúvidas que a Rafa tá todo dia no momento dela, no secreto. Sim. Entendeu? Então, que a tua vida na internet com Deus seja só 10% daquilo que você vive fora. É isso. É isso. Muito Pronto, bom. Manda uma aí, Muito bom. Tem uma aqui que eu recebo bastante. Como acabar com a timidez e o medo de fazer o que Deus quer que eu faça? Caraca, Acho que muito bom. muita gente fala muito sobre timidez e medo na hora de, tipo, subir no palco, ministrar, ou dar uma palavra, ou até na rua mesmo, entregar uma palavra de conhecimento, orar por um doente e tal. E eu acho que como acabar a timidez... a timidez, ela não é uma... ela não faz parte da tua personalidade. Eu acho que é bom a gente falar isso. Ninguém nasceu tímido. Eu sou tímido. Não, eu também acho que não. Quebra essa mentira já. Tipo, talvez você seja uma pessoa mais quieta, uma pessoa mais na tua. Não tem problema. Você pode ter um temperamento, eu não sei qual que seria o mais tímido que fleumático, talvez. Eu acho que é. Ou melancólico, mas não existe a pessoa ser
eu sou tímido, eu nasci tímido. Assim, eu não sou psicóloga, médica, mas eu acredito que a gente pode buscar viver em ousadia, né? E aí eu acho que o Senhor, Ele quer fazer a gente Exatamente. corajosos, ousados, pra viver aquilo. E obviamente não vai ser algo fácil viver o que o Senhor tem pra nossas vidas. A gente fala assim, nossa, eu vejo você lá cantando, né? É tão fácil, como que você consegue? Não, existe um processo também, onde eu tive que vencer meus medos, vencer o meu medo, fear of man, né? Meu medo de homens, Temor o meu de temor de homens. É isso Eu aí. tive que vencer barreiras da minha vida, da minha mente. Então, eu acho que assim, obviamente existe um processo. Mas pra você viver as coisas, você tem que se colocar no lugar. Então, é começar dando passos, né? Práticos, assim, eu falaria. Se desafia. Assim, uma vez eu me desafiei. Então, eu não vou sair de casa. Toda vez que eu sair de casa, eu não posso voltar pra minha casa sem entregar uma palavra pra alguém. Muito Então, legal. eu fiz esse desafio durante uns meses. E pra mim, me esticou tanto que no final do desafio, eu falava, gente, eu posso falar de Jesus ou orar por qualquer pessoa que não tenho mais temor. Porque no fim das contas, quando a gente tem muito temor de homens, ou a gente tem muita timidez, ou a gente tá pensando muito, é porque a gente tá entendendo que a glória tá vindo pra gente. Entendendo que Muito o bom. que as outras pessoas pensarem, o que as outras pessoas verem na gente, se for ruim ou se for bom, a glória vai vir pra gente. Mas no caso, se for ruim ou se for bom, se a pessoa for curada ou não for, se a tua palavra for forte ou não for, a glória ela vai continuar sendo de Deus. Então isso não é uma coisa que a gente tem que levar pra gente. Então entenda desde já. Tá bom, se a pessoa for curada, se eu conseguir orar por uma pessoa e ela não for curada, a glória continua sendo de Deus. Se ela for curada, também vai ser de Deus. A gente tem que entender que tudo que volta aí no ministério, né, de viver o que Deus quer, a honra e a glória continuam sendo dele. Então, muitas vezes a gente tá entendendo que a honra e a glória vem pra gente. Por isso a gente tem medo de fazer e de falhar. Muito né? bom. Nossa, muito bom, Rafa. Mas- Eu acho que a resposta é isso mesmo. É temor ou de homens ou do Senhor. O que é temor? Vou explicar o jeito mais fácil possível. Temor é o quanto você se importa. Entendeu? Então, cara, eu temo a Deus, ou seja, eu me importo demais com Deus. Então, tudo que eu tô fazendo, eu tô pensando, o que Deus tá o que ele pensa disso? É a audiência de uma pessoa. Tudo que eu faço, tem uma pessoa me assistindo, que é o Senhor. Agora, muitas vezes essa vergonha, essa timidez, ela vem realmente de um lugar de temor dos homens. E também, cara, talvez você pode ter ficado chateado do que eu falei, né? Porque existe gente tímida. Deixa eu gastar um pouco de tempo aqui. Eu acho assim, talvez você nasceu numa casa onde era muito rígido os teus pais, teu pai ali, e isso te fez criar um temor dos homens, uma necessidade de aprovação. Ai, não, porque eu não quero vacilar com meu pai, sei lá, vai me bater, ou ele vai, sei lá, ficar bravo comigo. Agora, e aí isso criou em você um temor dos homens. Mas independente se você tem temor de homens, o que eu quero te dizer é, Deus não quer que você tenha temor de homens, porque você é livre nele, entendeu? E aí, então, como que eu venço temor de homens? Você vai vencer temor de homens crescendo no teu temor do Senhor. Uma coisa que eu ouvi o Bill Johnson falar quando a gente foi ministrar com eles lá em Amsterdã, ele falou assim, ele tava orando por um momento de ousadia. Ele falou, aonde existe temor de homens, não existe temor de Deus. É diretamente proporcional. Então, tipo- cara, eu quero entregar uma palavra aqui. Ah, mas o que será que aquela pessoa vai pensar? Eu tô deixando de pensar no quê? Eu quero obedecer o que Deus tá me confiando. A mesma coisa eu quero orar por cura aqui. Se você fica pensando, mas se a pessoa não for curada, você tá esquecendo de pensar, cara, mas Jesus já me falou, impô as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, quebrar a timidez tá muito mais ligado com obediência e se importar com aquilo que Deus diz sobre você do que, de fato, a reação das pessoas. Então, cara, começa a focar cada vez mais. É importante você saber a reação das pessoas? É importante. É óbvio. Porque eu também não quero ser uma pessoa desagradável. Mas não é a reação das pessoas que me define. É aquilo que Deus fala pra mim, e é de mim e pra mim. Quando a gente vê Jesus na palavra curando, existiam várias formas que ele fazia, né? E os milagres muito criativos, assim, eu acho incrível isso. E também existiam horas que ele orava, e aí ele tinha que orar de novo, né? Então existe um processo aí, né? A pessoa era 50% curada, e aí ora de novo. O cego, né? Que ora duas vezes. E é muito bizarro o processo que ele tá tendo com o cego. É um processo que ele está fazendo ali com a pessoa, né? Obviamente ele podia orar e a pessoa ser curada, porque era Deus, né? Mas entenda ali, entenda como
entenda como Jesus foi. Acho que é o nosso maior exemplo, né? O Cristo é o nosso maior exemplo. Com amor, como ele foi com cuidado, como ele chegou nas pessoas. Então, acho que a gente já tem um exemplo, né, na palavra, assim. Então é muito. Às vezes também a gente também. essa confiança, ela tem de fato. Cara, você vai ser cada vez mais confiante no que você prega. Então, a gente tá falando talvez aqui de orar por cura, que já é um nível mais avançado de você tá fluindo. Ah, não, mas eu tenho vergonha até de passo antes, eu não consigo nem falar de Jesus pras pessoas. Ou que eu Cara, sou crente. eu vou te falar, mano. Vou dar real pra você. Isso aqui talvez vai doer, mas é pura verdade. Mano, quando você é transformado pelo evangelho, você acredita tanto naquilo que ele fez por você, que você tem que falar. Eu dei um exemplo assim para os meus adolescentes, que é bem simples. Digamos, cara, que todos nós temos câncer, que é uma coisa horrível, triste. E aí você descobre que se você tomar essa água aqui, você tomou ela, tá tomando ali também, pum, você foi curado. Você não ia sair que nem um maluco falando pra todo mundo: gente, toma essa água agora, cara, você vai ser curado. Por quê? Porque eu fui. É o que aconteceu. Todos nós temos a morte espiritual, nascemos já com morte espiritual. Precisamos aceitar Jesus. Quando aceitamos Jesus, nós temos vida eterna. Quando você tem esse entendimento, cara, Jesus te tirou das trevas pra luz, curou você. Cara, hoje eu não posso aceitar ter vergonha de orar por cura por alguém, porque já oraram por mim e eu fui curado. Não é possível, cara. Eu já vi isso acontecer. Eu já fui transformado pelo evangelho. Então tem até um pouco a ver com a última pergunta, mas o quão mais você for transformado e a revelação daquilo que o evangelho fez por você, mais seguro você tá de falar daquilo que você já viveu. É isso. Então, cria uma crise na gente, mas é a verdade. Muito bom. Boa, vamos pra uma próxima você. aqui. Ela é talvez até simples, mas é legal a gente trazer esse assunto. Que o cara falou assim: é errado chamar Jesus de pai? Vi alguém postando que era errado. E sim, é errado. Porque Jesus não é seu pai. Deus é seu pai. A Trindade são três. É Deus. Jesus, meu pai. Jesus, meu Jesus, meu pai. Só se estivesse falando de Deus. Mas é errado, porque Jesus não é teu pai. Então tem a Trindade, que são três deuses, um Deus, três em um, mas é o mesmo Deus, mas eles têm essas três maneiras de expressão, de maneiras que a gente se relaciona. Então tem Deus Pai, tem Deus Filho, Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo. Então sim, tá errado, você não pode chamar Jesus de pai. Do mesmo jeito que a pastora Sara é uma pessoa que sempre puxa a nossa orelha quando a gente tá orando, falando: amém, Jesus, muito... A verdade é assim, tudo bem, você errou sem querer, você orou falando ali pra Jesus. Mas a verdade é que a oração é sempre pra Deus. Pra Deus, no nome de Jesus. E outra coisa que eu achei interessante... Você sabia dessa? Ou você tá orando errado a vida inteira? Aí, ó, é bom mesmo. Mas relaxa, não pra acha Deus, que deu tudo errado nas tuas orações. Em nome de Jesus, amém. Mas cresça em entendimento. Você ora a Deus: Senhor Deus, muito obrigado. Senhor Deus, eu preciso disso. Pai, você ora pra Deus no nome de Jesus. É verdade. Não, outra coisa que eu tava pensando nisso, que a gente pode puxar no gancho, é que as pessoas às vezes, elas estão orando e elas nem sabem o que elas estão falando, né? Aí abençoa o diabo, abençoa o capeta, essas coisas, entendeu? Aí é Jesus, meu pai. Então, assim, quando você tá orando, gente, põe a cabeça naquilo que você tá fazendo, entendeu? Tipo, ora pensando: o que eu tô fazendo? Mas isso aí demonstra talvez uma pessoa que não tem vida de oração. Não, talvez ora só na hora do almoço e, quem sabe, antes de dormir. Então, sim, não. Eu acho que criar a maturidade, né? De você ir orando cada vez mais. E a leitura da palavra também, acho que vai te trazendo linguajar pra ler pra você na hora da oração, na hora da batalha, na hora livros sobre oração. Livros sobre oração também. Mas eu ia falar outra coisa, que muita gente chama Deus de você. Jesus, tipo, vai orar e chama: ai, você, eu amo você. E acho que existe também uma reverência, né, com o Senhor. Então, no momento de oração, a gente sabe que você está falando com Deus. Mesmo que ele seja o mais íntimo, ele conheça tudo da tua vida, ele te ame muito. Ele continua sendo Deus, continua sendo o Senhor. Claro, você não vai pro inferno de fazer isso. Óbvio, mas eu concordo com a Rafa. Existe um jeito você pode assim, cada vez... E acho que tudo isso é demonstração de intimidade. E aí é legal, porque as pessoas vão falar assim: não, mas eu falo você justamente porque eu tenho intimidade. Talvez não é intimidade, talvez é familiaridade. Muito e bom. isso é uma coisa que Deus falando muito comigo, que a gente falou ontem no podcast que a gente gravou com o pessoal do Hub, que, cara, familiaridade não tem a ver com intimidade. Por quê? Porque os discípulos tinham intimidade com Jesus, eles sabiam quem Jesus era. Agora, o povo de Nazaré, que foi onde Jesus nasceu,
Eles não tinham intimidade, eles tinham familiaridade. E por isso que lá, Jesus não conseguiu fazer tantos milagres e tantos prodígios. Porque só enxergavam ele como, é o filho do carpinteiro. Agora os discípulos enxergavam ele como filho de Deus. Olha a diferença. Forte. Toma essa frase aqui, só pra ficar bem gravada aqui. Familiaridade enxerga Jesus como filho do carpinteiro. Intimidade enxerga Jesus como filho de Deus. Então, voltando aqui, olha lá, essa Jesus frase não é aí. seu pai. Essa Jesus não é seu pai. Jesus é teu salvador, tá bom? E ele é filho de Deus. Então, só pra você acertar. Quer mandar uma aí ou eu mando uma aqui? Não, vai continuar aí. Beleza. Tem uma legal aqui também, que é o seguinte, que talvez eu vou saber falar um pouco mais, que tem a ver com liderança de adolescentes, mas a Rafa também, claro, que pode trazer, que acho que vai fazer sentido, que é como cuidar de adolescentes meninos sem ter liderança masculina. Então, provavelmente é uma menina aqui que deve liderar adolescentes, só que dentro do grupo de adolescentes dela tem meninos, e ela é menina. E olha, muito boa a sua pergunta e muito necessária essa necessidade. E sim, tem coisas que só vai dar pra você adereçar de um homem para um menino. Então, o que eu diria pra você é busque outros meninos mais velhos, homens, pra serem exemplo. Por quê? Porque adolescente precisa dessa comparação saudável. Então, o adolescente vê alguma coisa em casa, ele tá se medindo, ele tá comparando, ele tá modelando. Então, o que eu falaria pra você é, tem coisas que, obviamente, a pregação do evangelho, você ensinar como é o evangelho, você ensinar o que é oração, você ensinar o que é perdão, você ensinar as bases elementares do evangelho, claramente você, uma mulher, pode ensinar homens e um homem pode ensinar mulheres. Eu lidero meninas, né, tanto universitárias ali, adolescente. Mas tem coisas na área sexual, na área sentimental, na área até do formar da estatura masculina e da estatura feminina do varão e da varoa de Deus, que você precisa, sim, de um exemplo no mesmo sexo. Então, o que eu falaria pra você é, continue ensinando a palavra de Deus e as bases elementares da fé, mas procure, sim, também colocar pessoas na tua liderança que são meninos também, pra poder cuidar desses adolescentes meninos. É isso. É isso? É isso, é isso. Você assina embaixo. Não, assina embaixo. Ele aqui tá cuidando de adolescente há muito então tempo. é isso, cara. Porque é importante, cara. Tua liderança precisa ser plural. Então, vou dar outras dicas aqui. Cara, melhor coisa encha teu ministério de adolescentes, até de jovens também, de casais. Jovens casais. Ora pra Deus te dar um varão também. Pra casa você aí. ter... Entendeu? Mas coloca casais. Tipo, casais eu sei a são diferença que é a minha liderança quando teve uma época que só tinha um casal e hoje tem, tipo, já uns 5. Ai, que Por quê? E todos jovens casados, casaram há 1, 2, 3 anos. Muito legal. Por quê? Porque, primeiro, isso ressuscita no coração dessa geração. Eu quero casar e quero casar cedo. Muito legal. E, cara, você começa a ter realmente essa autoridade de um marido, de uma mulher que representa Jesus e a igreja. Então, comece a colocar também casais na tua liderança. Não só jovens, meninas e meninos, mas também casais. Muito bom. Quer mandar uma aí? Tem uma aqui que a menina tá meio desabafando, mas eu queria falar um pouco sobre isso, é legal. Só não fala que o nome dela é... Dificuldades financeiras extremas e tentando entender aonde Deus está e o que está havendo. Cadê a provisão? Eu acho que é bem difícil quando a gente tá preso na nossa situação e a gente não tá conseguindo ver a mão de Deus ali, porque a gente tá tão focado na nossa situação que a gente não consegue ver o que tá acontecendo de fato. Eu acho que até nesse meu processo do casamento, eu achava que não ia acontecer comigo o que eu via que ia acontecer com os meus amigos. Tipo, todo mundo falava, vai acontecer. Só que assim, faltava 15 dias pro meu casamento, ainda faltava muito dinheiro. Eu falava, eu creio, mas e se não acontecer, entendeu? E se Deus não aparecer pra mim como ele apareceu pra todos os outros casais? E se quando faltar uma semana a provisão não chegar? Então eu tava ali, tipo, batalhando com esse sentimento, batalhando com as mentiras de Satanás, batalhando com as coisas que eu tava acreditando sobre mim e sobre o que os outros... O que realmente era na minha cabeça, porque todo mundo acreditava que ia acontecer e eu não. Até que eu falei, cara, o que a palavra tá falando sobre isso?
Tipo, Legal. eu preciso mudar a minha visão, tirar as lentes da situação que tá acontecendo e abraçar o que a palavra fala. Que meu Deus é um Deus provedor, que meu Deus não é um homem que mente, mas e ele não é filho do homem para que se arrependa, então ele vai fazer o que ele me prometeu. E que o meu Deus me ama, ele cuida de mim. Então eu comecei a trazer a perspectiva da palavra, do que Deus falava para mim em questão da minha vida, entendeu, pessoal? Então, quem eu era em Deus, muitas vezes eram questões até, tipo, pessoais. Por que eu não consigo passar por essa crise financeira, talvez? Por quê? Porque eu não consigo me encaixar nessa crise no momento e entender que Deus continua sendo bom em meio a uma crise, em meio a uma tempestade. Talvez essa é uma crise de sua identidade, está mexendo com você num lugar muito mais profundo do que você consegue imaginar. Sim. Cadê minha provisão? Cadê? Deus tem que fazer o que eu mando, o que eu quero. Calma aí, gente. Calma aí. Exato. Vamos lá. Muito bom. Deus, ele não tem que fazer nada. A gente não manda em Deus. Ele não faz. Tá aqui Exato. Fazer tudo que você quer. E a gente tem que entender que existem processos. Ontem mesmo a gente conversou muito aqui com 2 homens de Deus que são casados, que passaram por momentos muito difíceis, das vacas magras lá, com família, que ainda é mais difícil ainda. E a gente vê eles, Deus foi fiel em todo o tempo. E um até contou o testemunho, a gente queria comer lasanha, no dia seguinte falou: você quer comer? Nossa, que vontade de comer lasanha. Não tinha dinheiro pra comer lasanha. No dia seguinte alguém convida pra comer lasanha na casa. E a gente entendeu o que Deus tá fazendo nesse processo. Abraçar Exatamente. O processo e falar: Deus, o que eu preciso mudar então nesse processo? Eu creio que a provisão vai vir, porque o Senhor é um Deus que me ama, que cuida de mim no processo. Mas o que o Senhor quer fazer na minha vida por enquanto, né? Exato. Muito bom, Rafa. Perfeito. E eu também levantaria alguns pontos. Primeiro deles é até uma coisa que o Theo pregou recentemente, e era 5 pontos lá para você abrir mão, e uma delas era ideias pré-concebidas do que Deus fará. Então, mano, desculpa, mas Deus não vai fazer da maneira que você acha que ele vai fazer. Então, eu entendo e concordo com o que a Rafa tá falando, assim, igual ela tá falando do casamento. Não, porque Deus fez com todo mundo o que não vai fazer comigo. A parada primeiro talvez algumas coisas que você queria que ele fizesse lá no teu casamento, ele não quer fazer. Exato. Entendeu? Então não é para o seu casamento. Tudo da maneira que você quer. E aí, então, vamos tirar casamento na tua vida. Ah, mas é porque eu vi ele suprindo. Beleza, cara, Deus é um Deus do faz de novo, Deus é um Deus do faz de novo. Mas Deus também é um Deus do novo. Agora, uma coisa é fato, ele não vai te desamparar. Então, a primeira coisa, tira essas ideias de, tipo assim, Deus só pode fazer dessa maneira. Na provisão financeira. Agora, outra coisa que eu falaria é, como tá a tua generosidade? Porque, mano, é provável que nesse processo Deus tá querendo tratar a tua generosidade. Sim. Entendeu? E aí é um medo tão... Porque pelo jeito que essa pessoa tava falando, é uma pessoa, infelizmente, que, claro, não tô dizendo como é que tá a sua situação, pode realmente estar difícil mesmo, mas muitas vezes é mais uma prisão de mamon do que, de fato, um vale que o Senhor te colocou. Porque muitas vezes a gente é tão preocupado com o dinheiro que a gente se aprisiona com medo de faltar ou realmente tá contadinho, mas esse contadinho vai uma série de coisas. Má gestão, boa mordomia, entendeu? Então, má mordomia, no caso. Então, assim, eu falaria, não se apega às maneiras que, Deus só faz desse jeito. Segundo, examina o seu coração para ver como realmente tá a tua generosidade. E a terceira coisa que eu falaria é, mano, essa parada de dinheiro é complicada e eu acho assim, Deus é um Deus que supre, Deus é um Deus que supre. Mas Deus é um Deus que te deu oxigênio e te deu cérebro pra você trabalhar, você ir pra cima e fazer as coisas acontecerem. Eu lembro nesse processo, assim, muitos processos da minha vida. Tipo, viagem missionária, pagar a escola. Eu lembro até quando eu tava na escola e meus pais perderam tudo. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma prova pra ter uma bolsa. E aí consegui a bolsa, e glória a Deus, assim, eu vi que Deus foi cuidando, sabe? Todo cuidado da minha vida, assim. Mas era isso, Deus falava, faz sua parte que eu vou fazer a minha parte. Então, até nesse processo de casamento, eu falei, cara, Deus me falou tanto comigo sobre identidade, vou escrever sobre isso. Vou lançar um e-book sobre isso. E o dinheiro do e-book me ajudou a pagar meu casamento, óbvio, entendeu? Foi formas que Deus começou a falar pra mim. Isso é pra você ver que sou eu que faço.
Não é você. Muitas vezes a gente tá criando formas na nossa cabeça porque aquela pessoa que tem dinheiro vai me dar. Então aquela pessoa, eu vou focar naquela pessoa. E Deus não usa aquela pessoa. Deus usa a pessoa que você menos esperava. Então eu acho que Deus, ele quer sempre, no fim das contas, também te mostrar. Quem faz sou eu. Imagina Entendeu? Paulo, Olha tipo, pra mim. preciso pagar minhas viagens missionárias. Ai, Deus, preciso estar fazendo. Mano, Paulo foi montar tenda, foi construir barraca, entendeu? Então, tipo assim, claro, essa resposta não é só especificamente pra pessoa que perguntou, que pode ser que não seja realmente essa situação, mas como eu disse, cara, Deus é um Deus também desse empreendedorismo do reino de Deus. Gente, Escuta o que Deus tá te falando pra fazer, vai trabalhar, vai fazer as coisas, Deus te deu um cérebro, mano. Então, pra cima. Não fique nesse assistencialismo espiritual, que é tipo, ficar só esperando cair peixe do céu. Entendeu? O que você tem hoje? Né? Tem 2 pães, tem os 2 pães, 5 pães, 2 peixes. Então, multiplica isso aí. Multiplica seus talentos também. O que você é boa? O que você vê que Deus te deu graça pra fazer? Vai atrás, gente. Às vezes você nem sabe como fazer. Exato. Mas a gente consegue. Ó, uma pergunta muito legal aqui. Também tá no lugar de... Não, vou pegar essa aqui antes. Tá. Indicação de livro. Galera sempre pede. Indica um livro aí, Rafa. E eu indico um livro aqui, um nome, por quê? Você tem um já na ponta da língua aí pra você indicar? Deixa eu pensar, tem vários aqui. Eu vou indicar um aqui rápido, então. O livro que eu vou te indicar pra você ler nessa temporada. A gente falou ele recentemente, mas eu acho que é essencial, cara. Você curte as paradas do Dunamis, você tem que ler esse livro, que é Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope. Temos na nossa editora 4 Ventos para você poder comprar e ler esse livro. Template Social do Antigo Testamento é um livro que vai explicar muito bem sobre 7 esferas, sobre cosmovisão bíblica, como o reino de Deus, através do Antigo Testamento, a gente vê... Porque o que acontece, gente? O Antigo Testamento, ele é uma grande aula de como o reino de Deus, ele é aplicado aqui na Terra, tá? Então, uma indicação para você aí, Template Social do Antigo Testamento. Vou terminar agora, que chama A Unção, do Benny Hinn. Nossa, acho que livraço. esse livro é muito bom. Livraço. Tem me ensinado muito, ainda não terminei, mas assim, eu tô muito impactada. Acho que eu tenho buscado um lugar, eu tenho buscado uma unção nova, tenho buscado um derramar novo de Deus, assim, na minha vida. E esse livro tem, assim, aberto a minha mente de uma forma bizarra. Então, acho que eu vou indicar muito bom, esse muito livro bom é esse muito, livro. muito bom mesmo. É muito bom. Benny Hinn, né, gente, também. E eu gosto dele porque ele é de história, né? Não é só, tipo, teoria, mas ele vai contar na história Não, e eu da vida amo. Pra dele mim, às vezes, mais que e teoria, tal. a história é muito mais Muito cativa bom. mais A minha Unção atenção. do Benin. Se Unção, você já leu Bom Dia Espírito Santo, é é uma o Next, continuação ótima aí pra você ler. Eu não tinha lido, muito bom. Muito bom. Eu tenho uma aqui, ó. Vou mandar minha última, você manda a sua última. Tá. Mas antes de mandar, vamos fazer Deixa eu aquela achar aqui. fala, né? Gente, Dunamis Conference. Deixa eu falar aqui na minha fechadinha. Dunamis Conference está chegando, galera. Exatamente dias 13 e 14 de outubro. Corre, garante sua vaga. Cara, mais da metade das inscrições já foram. Na verdade, quando esse vídeo sair, deve ter sido mais ainda. Porque essa reta final é quando os brasileiros começam a acordar pra vida e começam a comprar os Porque a gente ingressos. tá muito atrasado. E você tá meio que sendo essa pessoa, pelo jeito, né? Tô zoando. Mas, cara, corre, se inscreve. Mano, o line-up bizarro, não dá nem... Se eu falar aqui, o vídeo fica com 4 horas, de tanta gente incrível que vai estar lá. isso. Então corre, garante a sua inscrição pra maior e melhor Dunamis Conference da Vamos história. contar alguma história aí, vai, da conferência. Você tem uma aí? Gente, tenho muitas histórias da conferência. Cara, eu fiz esse exercício esses dias e parece que o meu cérebro, ele só lembra de uma coisa. Que não foi nada comigo especificamente, mas eu me lembro, eu não sei agora se foi 2017, 2018, mas eu acho que foi 2018, onde a Krista Smith, a esposa do Sean Smith... Forte. Acho que é 17? É, não 17 sei. ou 18. É. Eu sei que, cara, ela tava profetizando, mano. E eu tava, assim, encostado na parede do palco, assim, do púlpito, assim. Então eu tava olhando a galera. E, mano, eu vi, mano, todo mundo, assim, sendo tocado. E vindo, assim, tipo, com uma unção, assim, todo mundo, tal. E, cara, ela começou a profetizar sobre estádios. E aí, no ano seguinte, aconteceu o Descend Orlando. Por isso que eu acho que foi 2018. Acho que foi 2018. E nem existia essa conversa. Tá ligado? Então, eu fiz esse exercício recentemente. Claro, tem outros momentos que eu me lembro aqui. Ano passado, aquela última sessão do Theo, que ele simplesmente levantou e falou, galera, senta,
espera o Espírito Santo vir. E geral começou a ser tocado. São highlights. Mas eu não sei porquê, cara. Toda vez que eu tenho pensado, eu me lembro desse momento. E eu lembro que eu chorava. Eu falava, mano, o presente de Deus tá aqui, velho. Que bizarro. E ela profetizando. Então, enfim. São tantos momentos mesmo. Um dos momentos que eu acho que também me marcou muito foi Heidi Baker. Nossa. E eu acho que foi nesse ano também. Não, foi 2019. 19. 19. Que foi a conferência, mano, que tava também absurdo com o line-up. Tava pau a pau com 19, esse. Tava Heidi Baker, Michael Julianos e Todd White. Tava tipo um Descend. Foi bizarro. E ela, tipo, chegou lá chapada já no espírito, assim, Sim, deitou lá foi no forte. backstage e eu tava liderando a oração. Daí eu, nessa sessão, e daí quando eu entrei no backstage, antes de subir no palco, eu só dei de cara com ela deitada no chão, assim. Chorando, assim, muita presença de Deus. Eu já, é isso, a vida do backstage é mais importante, né? Porque quando ela subiu no palco, ela não precisava nem falar nada. A palavra dela nem foi, tipo... Foi uma palavra, tipo, eu lembro que ela chamou até um cara e ela tirou o sapatinho dela, que era pequenininho. Ela chamou um cara de 2 metros de altura e mandou, bota o meu sapato. Ah, eu lembro disso. Bota o meu sapato, tenta andar. Ela falou, não dá pra você andar com o chamado de outra pessoa, tá vendo? Não Toma. cabe no pé dele. Mano, na hora, eu só, tipo assim... Tipo, uma coisa tão simples, mas eu fiquei, mano, é isso. Ele, tipo, bom. os caras de 2 metros que querem andar no meu chamado, na minha unção, não consegue, porque não cabe. Cabia no dedão do cara. E ela também não conseguia andar com o sapato gigante dele. Então eu lembro que aquilo me marcou muito. E a sessão dela me marcou. E são muitas histórias, né? A sessão depois Sim, do mano. Michael Julianos lá também. Foi também, cara. Ele simplesmente chegou, falou, Nossa. tipo, Jesus... E foi embora. E aí, mano, o resto é história. É tão história que nem gravação tem. Não tem. A gravação Porque deu todo pau, mundo as ficou, câmeras não, e deu todo pau. mundo ficou tão chapado que, tipo, o pessoal largou a câmera. E, mano, foi bizarro. Esse dia ali. Foi realmente um presente de Deus. Mas acho que esses momentos são muito especiais, né? Quando não tem nem gravação. Porque você fala, Sim. Deus veio mesmo. Não conseguiram Até nem segurar o celular. No Pocket Immersion teve uma sessão assim, você lembra? Sim, Desse? lembro. Que Nossa. eu também subi, falei uma frase lá, o Espírito Santo veio. Nossa, foi... Meu e aí Deus, foi bizarro. Ninguém tem gravação desse Eu dia, tenho mano. um vídeo. Você tem lá do fundo Que só, eu tô, Rafa. tipo, andando assim, Mano, filmando. É muito bom, cara. É Porque foi presente muito de forte. Deus mesmo quando Muito, essas coisas acontecem. É Muito bom. isso. Então, cara, isso pra te falar o quê? Dunamis Conference tá chegando e eu tenho certeza que o senhor vai presentear a gente mais uma vez com a Sim, presença certeza. e tudo aquilo que ele tá fazendo. E eu vou então pra saideira aqui. Vai, vamos lá. Uma hora de programa especial já. E, cara, eu amo esses programas Foi que muito a gente legal. fica aqui. Eu curto Sim. muito, mano. O tempo voa, a gente respondendo as perguntas de vocês. E eu vou lançar a última aqui, que também é sobre adolescente, mas a gente pode expandir, que é o seguinte. Namorato, meus líderes de adolescentes são muito novos. Quer dizer, não são tão novos. Ou seja, são mais velhos. Uhum. Mas pregam a Bíblia, sabe? Mas dá uma dica pra eles. O que eu acho que a Ana aqui trouxe? Uma coisa muito importante, que é realmente a idade, a diferença de idade, ela é importante. Então, claro, então quer dizer que qualquer pastor de 50 anos nunca poderia liderar um adolescente? Claro que não, claro que pode. Eu conheço alguns. Mas eu vou te dizer que é importante, sim, a idade não estar muito distante. Então eu sei, hoje eu tenho meus 26 anos, eu sei que eu não vou ficar até os meus 35 anos liderando adolescente. Eu não tenho dúvidas. Por quê? Porque, gente, tem uma diferença natural de, cara, o que tá acontecendo? Quais são as novidades? Tá ligado? A vida vai indo pra frente, você vai perdendo a velocidade de acompanhar. E a mesma coisa para jovens. Também não vai fazer sentido um cara de 50, 60 anos ficar só liderando jovens. Entendeu? Então é importante. Por quê? Porque tem essa questão da representatividade. Claro, é importante ter uma diferença, porque o cara já trilhou um caminho a mais que você na idade, não só natural, mas espiritual, mas natural também. Mas é importante. Agora, a dica que eu diria é, claro, não vou falar, então, tira teus líderes aí que são muito mais velhos e coloca gente nova. Eu falaria, a dica que eu daria pra eles é se cerque de liderança mais nova. Porque aí pode até vir dele a palavra final e a pregação e a liderança, mas ele tem um monte de liderança perto dele que está inteirada, que também são outros vetores de cultura mais próximos de idade. Então, isso tanto de adolescente, também tanto para jovem. Idade importa. Unção importa? Importa. Até mais, mas idade também importa para comunicar. Muito bom. Muito bom. Você concorda, Rafael? Concordo, 100%, sem embaixo, sem mais nada pra falar.
Então Gente, é isso. foi muito bom, é isso. Falamos muito, deixamos aí Dunamis Conference pra vocês. Exato, exatamente. Antes da Dunamis Conference também tem o lançamento do Dunamis Music, tô aqui contando um É spoiler. mesmo? Vai sair antes da conferência? Vai sair, Ih, acho que pelo menos coisa uma faixa. boa. E alguma. É porque provavelmente quando sair esse episódio aqui já rolou a gravação do novo álbum. Do Dunamis, que é semana que vem. Entendeu? Gente, gravação do novo álbum. Então, ao vivo. ou você foi ou você não foi, mas você vai escutar. Que isso? Vai ser na A quarta, gente mas vai acho que o soltar esse a próximo semana é. que vem? Não, é outro. Ah, sei lá, mas cara, fique ligado, mano. É, Por isso fique você tem que se ligado. inscrever nesse canal e você tem que seguir a gente nas redes sociais pra você não perder nada. Porque, mano, eu vou dar real, velho. Muita coisa. Cara, se existiu alguma época onde o crente não tinha, ele tinha que esperar uma semana ou até mais de uma semana pra ele receber um conteúdo, já não é essa época. Não. Porque, mano, Mas- hoje você tem Dunamis Sem Áudio, sai toda semana. Tô falando só desse canal aqui. Aham. Aí tem Contramão com a Vitória também, que é um programa irado. Que também É sai nesse canal também, né? Aí Tem o do Isaac. Tem o do Isaac. Aí tem 6 AM saindo toda semana praticamente também no canal do Dunamis Music. Tem lançamentos de música. Aí estamos falando de vídeos. É. Aí além disso, a gente tá falando de tá sempre tendo um evento, sempre tendo um conteúdo aqui de Instagram. Então, cara, você tá sempre muito bem alimentado. É. E não só aqui, né? Outros amigos nossos também Não, que tem muita coisa conteúdos aí incríveis. rolando. Então, gente, muito obrigado por ter É assistido até isto. aqui, cara. Um beijo. Um beijo pra boa você. Final da semana, né? Porque é quarta, quinta, Exato. E se sexta. inscreve muito rápido, chama gente pra já dar os 50k pra gente fazer o próximo especial. Tchau. Beijo, tchau.